Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Comprei finalmente o livro original do Bobbie Goods, mas eu quis fazer algo diferente. Hoje eu vou fazer o desafio de pintar uma página com uma única cor. A primeira cor que caiu foi o rosa. Então, bora começar. Peguei todos os meus marcadores rosa, mas primeiro eu vou colocar uma folha embaixo pra proteger a nossa pintura. Comecei pintando a cachorrinha. Quis começar primeiro com tons mais clarinhos, pra depois ir apostando nos mais escuros. E é óbvio que eu tinha que colocar estampa em algum lugar, porque todo mundo tá fazendo, por que não, né? Fiz estampa listrada, fiz também um xadrez e tudo no rosa, gente. Se vocês repararem, quando eu pinto com a caneta, ela fica de uma cor, mas quando ela seca, ela vira outra. Então deve parecer que algumas cores não são rosa. Mas sim, gente, são. Peguei lá do kit de marcadores. Tipo aí, tá parecendo um laranja, mas depois que seca, ele vira rosa. Vai entender, né? Aqui no meu perfil eu já fiz vários vídeos desenhando com uma única cor. Como o Bobbie Goods tá em alta, eu falei, por que não, né? E olha, eu espero que vocês gostem e continuem me acompanhando nessa saga. Claro que não pode faltar a caneta branca pra finalizar. Olhem só como ficou esse resultado. Gente, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu amaria ter um quarto todo rosa assim. Vocês gostaram? Comenta. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? No vídeo anterior eu pintei essa página totalmente de rosa e ficou tão lindo. E pra página de hoje eu vou pintar com a cor que vocês pediram nos comentários. Bora pintar de azul. E os marcadores que eu ia usar, mas antes, espera que a gente tem que proteger a próxima página. Agora sim. Esse desenho se chama Café pra Dois. A cachorrinha tá ali alimentando o seu gatinho e também vai preparar o seu café. Pintei ela com um azul bem clarinho e pro fundo eu já vim apostando nos tons mais escuros. O móvel eu quis fazer um pouquinho mais claro, mas a bancada escura. Bem nas portas e nas gavetas eu decidi fazer esse xadrez. Por quê? Não sei, eu só quis fazer. Pra paisagem eu decidi apostar num azul mais escuro e pintei também os objetos da bancada. Desenho quase pronto, mas pra ficar melhor, usar esse meu kit maravilhoso de canetas acrílicas pra fazer o efeito de azulejo, eu acho que ficou bom. E o toque especial com a caneta branca, que é a melhor parte pra mim. E olha a dica, é fazer esse efeito de janela. Passa um pouquinho e depois vem com o dedo esfumando. E esse foi o resultado do nosso desenho azul. Eu amei como ficou o detalhe xadrez dos móveis. Ficou tudo tão fofinho. E fala sério, a caneta branca dá um destaque, né? Eu super amei como ficou. Então, mais uma página concluída. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Já fizemos rosa, azul e agora pra próxima página vocês escolheram muito o amarelo. E olha, quase teve briga entre amarelo e roxo. Mas escolhi o amarelo. Peguei todos os meus marcadores e vamos começar. Mas antes... Peraí. Calma, gente, calma. Agora sim, protegida. Folha de trás protegida, agora a gente pode continuar tranquilamente. Fui intercalando os tons pastéis com os mais vibrantes. E tem muitos tons de amarelo que são bem mostarda. E eu adorei o nome desse, Nugget. É um tom bem mostarda mesmo, parece até laranja. Então antes que vocês me matem nos comentários, eu tentei o meu máximo, tá? Chegou na minha parte preferida das sombras e também dos detalhes de estampas. Fui pintando várias roupinhas, inclusive fazendo estampas xadrez, coração e também textura no carpete. Com um efeito lindo e também outra coisa que eu amei foi o efeito dessa parede que eu contornei a linha preta com o branco e ficou sensacional, gente. Ainda com a caneta branca eu fui fazendo os últimos detalhes, inclusive fiz até um all-starzinho pra ela. Fui corrigindo com uma caneta preta as falhas e esse é o resultado da nossa página amarela. Sério, eu achei essa página tão alegre, tão linda, principalmente os detalhes das sombras e das estampas. Olha, vocês têm bom gosto pra cor, viu? E teve gente que me pediu pra ver o verso da página, então olha aí a da amarela, a da azul e também da rosa. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Fizemos rosa, azul, amarelo, que foi o último vídeo, e olha como ficou lindo. Pro desenho de hoje, nós vamos fazer com a cor que foi unânime nos comentários, que é o roxo, que vocês comentaram muito. Então, o pedido de vocês é uma ordem, mas antes, vamos colocar uma proteção na próxima página. Comecei pintando a nossa vizinha com um roxo intermediário. Nem muito escuro e também nem muito claro. Adicionei sombras também e já fui pro fundo, que aí sim eu escolhi uma cor mais clara. Uma régua que, por sinal, também era roxa. Marquei uma parte pra saber aonde o cortador de grama já foi passado. Com o roxo mais escuro, eu fui pintando o restante. E olha, vai ficar muito legal, gente. No final vocês vão ver. Fiz esse efeito de degradê nos arbustos. E pra casa da vizinha eu já apostei em tons mais escuros. Vocês me perguntam muito onde eu comprei o meu livro Bobbie Goods. E depois de pesquisar muito, eu vi um lugar que você pode confiar de olhos fechados. Lá na papelaria Criarte tem vários dos livrinhos originais, tá? Ah, e eu ainda tenho o cupom de desconto, tá no link da minha bio. Só clicar lá e escolher o seu pra comprar. Com esse meu kit de canetas acrílicas, eu fui fazendo detalhes mais claros na grama. E com a caneta branca eu fui dando os últimos detalhes. E olhem como ficou esse resultado. Quando eu falo que vocês têm bom gosto, eu não tô brincando não. Olhem como ficou lindo esse efeito da grama cortada. E eu sou apaixonada nos detalhes em branco, gente. Olha que fofinho. Lembrando que o link do livro original tá na minha bio. E pra aqueles que gostam de ver o verso da folha, aqui está. Olha como ficou. Prontinho, mais uma página concluída. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Já fiz rosa, azul, amarelo, roxo. E pra pintar o desenho de hoje, vocês escolheram muito nos comentários a cor verde. Peguei todos os meus marcadores verde e bora começar essa pintura. Como sempre, protejo a próxima página. E pra começar, na verdade, eu vou usar essa caneta nanquim pra fazer as marcações das roupinhas.
roupinhas. Senti falta de umas roupinhas nas personagens, então eu fiz. Pro terceiro plano, que no caso é o céu, eu escolhi usar tons claros. Pra fazer o segundo plano, eu escolhi um verde médio. E em tudo eu vim fazendo esse efeito de degradê. E ali pro primeiro plano, que é ali na rua e também na calçada, eu decidi usar um tom mais escuro, também fazendo esse efeito de degradê. E nos personagens eu fui intercalando esses tons. Ah, lembrando, pra você que quer comprar o livrinho Bobbie Goods original, eu tenho parceria com uma papelaria super confiável, é lá na Criarte. Você consegue achar vários produtos, inclusive o Bobbie Goods. O link tá na minha bio e eu tenho cupom de desconto. Pra fazer mais alguns detalhes, eu usei esse meu kit super humilde, que são de canetas acrílicas. Fiz esse detalhe da grama e também na estampa da roupinha dela, eu quis fazer um xadrez e olha, ficou muito fofo. Eu senti que tava precisando dar um destaque nos elementos, pra não ficar algo meio bagunçado, sabe? Eu usei a caneta branca fina e agora com a caneta mais grossa, fui dando os últimos detalhes e esse foi o resultado. Olhem como ficou super linda essa mistura de tons e esses efeitos de estampas, gente, eu amo. Lembrando que o link pra comprar o Bobbie Goods tá na minha bio e temos mais uma página concluída. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Nós já temos rosa, azul, amarelo, roxo e o último que foi verde. Ficou tão fofo. E pra página de hoje, nós vamos fazer a cor que foi unânime nos comentários, o vermelho. E olha quem eu vou usar hoje, as canetas Touch. E por sinal, agora eu tô vendendo elas pra vocês. É, gente, eu também uso caneta baratinha. Comenta quero nesse vídeo e eu te mando o link delas. Usei elas pra pintar a lona, mas também vou intercalar com os marcadores da Ohuhu. Fui pintando com tons mais escuros e mais claros também. Voltando com o marcador da Touch, eu fiz coraçõezinhos. E eu confesso que eu tava com medo, porque o vermelho é muito forte. Eu fiquei com um pouquinho de medo de estragar o desenho. Mas enfim, fiz uma roupinha na nossa cachorrinha. Mas o desenho todo eu pensava, meu Deus, daqui a pouco eu vou estragar ele. Não aguentei, usei esse rosinha meio frio. O processo foi caótico, gente. Tudo borrado. Parecia que ia dar tudo errado, mas confiei no processo. E olha ali, borrei de novo. Eu optei por não pintar absolutamente tudo de vermelho, mas a grande maioria eu pintei, não me matem nos comentários. Fiz um sombreado na nossa cachorrinha e também no nosso cliente, o Sr. Panda. Aí eu também fiz um acessório nele também, viu? Fiz efeito de vidro e refiz totalmente o avental dela. Usei a caneta branca pra dar alguns destaques no nosso desenho. E olhem só como ficou esse resultado. E é o que eu sempre falo, confiem no processo. No final das contas, eu amei os detalhes. Os tons mais quentes, mais frios, mais chamativos ficaram lindos. Lembrando que pra você comprar o livro e as canetas tá no link na minha bio. E temos mais uma página concluída. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Fizemos rosa, azul, amarelo, roxo, verde e vermelho por último. E pra página de hoje, vocês comentaram muito a cor laranja. Inclusive, até o YouTube comentou, gente. Ó, tô me sentindo famosa. Separei meus marcadores laranja e bora começar essa pintura. Eu juro que essa cor é laranja, gente. Mas espera aí que eu esqueci de proteger a próxima página. Agora sim. Continuando, eu usei esse tom de laranja que é um pouco mais queimado. Depois eu vim usando o laranja mais claro. Sempre em movimentos de vai e vem, como eu já ensinei vocês. Pra parede eu fiz até um degradê pra ficar bem legal. E ali naqueles quadradinhos do balcão eu quis fazer um xadrez. Depois que eu aprendi isso, gente, eu quero colocar em tudo. Chão eu escolhi fazer clarinho pra não pesar muito o desenho. Fui pintando os pãezinhos, os detalhes do balcão e com uma caneta preta eu fui fazendo roupinhas. Eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer as roupinhas nos meus personagens. E, inclusive eu refiz a faixinha da cachorrinha da página anterior, lembra? Com a caneta branca eu vim dando os detalhes finais, tanto a fina quanto a grossa. E o resultado ficou assim. Laranja é uma das minhas cores preferidas. E óbvio que eu amei essa página. Ah, e se você quer comprar o livro original do Bobbie Goods, eu tenho o cupom de desconto na papelaria Criarte, tá lá no link da minha bio. Pra quem gosta de ver o verso da folha, olha como ficou. E prontinho, temos mais uma página concluída. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Rosa, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho e o último foi o laranja. E pro desenho de hoje eu escolhi uma cor que poucas pessoas comentaram, que foi a cor ciano. Mas eu acho que super combina com esse desenho de hoje. Então já peguei meus marcadores ciano e eu comecei com um tom bem esverdeado. Aí eu já fui pensando, acho que não era isso que eu queria. Senão a gente vai ter um segundo desenho só verde. Aí eu já fui testando outros marcadores do meu kit pra ver algum que era mais azulado. E achei. Pra mim, ciano é essa cor aí. Um pouco verde, um pouco azul. O que vocês acham? Aí também já fui apostando nos tons escuros. Aí eu amo essa cor. Pras plaquinhas do caixa e do menu, eu pintei bem escuro, porque eu quero fazer outro efeito. Fiz textura de madeira na lojinha, é muito fácil. Fiz sombrinhas nos nossos personagens e lá vou eu, a louca do xadrez. Coloquei xadrez em tudo, gente. Coloquei no guarda-sol, ali em cima da lona também. As mesas eu quis pintar no mesmo tom da lojinha, já que são de madeira. Aí vocês sempre me perguntam onde que eu compro todos esses materiais, inclusive o livro. Na legenda desse vídeo eu vou deixar onde eu comprei, tá bom? E tudo vai estar no link da bio. Esse era o efeito que eu tava falando que eu queria fazer na plaquinha do caixa e no menu, passar branco. E finalizei com os últimos detalhes e o resultado ficou assim. Finjam que vocês não viram o dinheirinho da mão da atendente que não pintei, tá? Em passe de mágica, ele apareceu pintado. Eu amei a página de hoje. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Rosa, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho, laranja e o último foi o ciano.
ciano, que eu super amei. E pra página de hoje eu vou fazer a cor que vocês tanto pediram. O marrom ganhou de lavada nos comentários. Peguei todos os meus marcadores marrom, protegi a próxima página e comecei com esse marrom um pouco quente, sempre com movimentos de vai e vem pra pintura ficar mais uniforme. Esse tom de marrom bem clarinho eu pintei o céu e também a nossa cachorrinha. Esse desenho merecia um efeito de sombra. Eu fiz ali algumas linhas pra sombra ser projetada ali daquela árvore. E ficou mais ou menos assim. Hora de adicionar sombras na cachorrinha também. Agora uma pausa pra eu falar uma coisa pra vocês. Vocês viram que o meu vídeo saiu na TV Cultura? Nossos Bobbie Goods estão ficando famosos. Então sempre que puderem me ajudem no engajamento aí, viu? Quem sabe a gente não aparece em outros lugares também. Fui fazendo alguns efeitos nas árvores. Fiz manchinhas na nossa cachorrinha que eu acho que ficou muito fofinha. Usei esse marrom esverdeado que eu acho que ficou perfeito nas plantas. E deixei algumas flores em branco pra não ficar tão pesado. Vim com esse meu kit pequenininho de canetas acrílicas pra fazer esse efeito de grama e fazer alguns pontinhos na árvore. Faço os pontinhos e dou batidinhas. Finalizo os últimos detalhes com a caneta branca e olhem esse resultado. Esse desenho com certeza entrou no meu ranking de favoritos. Os detalhes da árvore eu fiquei apaixonada. Esse eu dei a vida, hein? Prontinho, mais uma página concluída. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Fizemos rosa, azul, amarelo, roxo, o verde, vermelho, laranja, ciano. E o último que a gente fez foi o marrom, que eu achei uma graça. E pra página de hoje vocês lotaram meu direct, meus comentários, tudo, pedindo a cor cinza. E o pedido de vocês é uma ordem. Peguei meus marcadores cinza, tenho vários tons, ainda bem. E foi muito bom essa cor ter caído pra esse desenho, porque tem muitas prateleiras e eu pensei em fazer elas de aço, né, de ferro, de metal, na verdade, sei lá. Então dá pra fazer o efeito metalizado. Pro chão eu decidi fazer essa cor um pouco mais clarinha. E ali onde eu tô pintando vão ser geladeiras. E no final vocês vão ver como eu vou fazer. Fui pintando as prateleiras, o fundo, e vim fazendo esse efeito metalizado com um cinza mais escuro. E, inclusive, se vocês quiserem que eu ensine esse efeito, é só comentar aí. O carrinho também é outra coisa que é de metal, olha que coisa boa. E aqui eu já comecei a pintar os vidros da nossa geladeira. Pros personagens eu escolhi alguns outros tons de cinza. E eu juro que esse tom é cinza, tá? Ele só é um pouco mais quente. Esse kit de marcadores que eu uso, pelo menos nos cinzas, tem muitas tonalidades, inclusive quentes. Fica até parecendo um marrom, mas não é, tá? A imagem deu uma mudada pra vocês, porque a minha lâmpada simplesmente queimou. Então já curte esse vídeo pra me ajudar, viu? Meu Deus, eu uso tanto essa lâmpada que uma hora ia chegar, né? Enfim, fiz esse efeito de leite nas garrafinhas, fiz as sombras no chão também. E continuando na geladeira, eu adicionei alguns produtos bem assim, orgânicos, sem deixar muito retinho. Com a nossa querida caneta branca, eu vim fazendo alguns detalhes. E esse efeito de vidro que dá outra cara. E esse é o resultado da nossa página. Parece até que tá com efeito de foto preto e branco. Mas eu super amei como ficou. E temos mais uma página concluída. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Já fiz todas essas cores que vocês estão vendo aí, não dá nem pra falar, porque já foram muitas. E a última foi o cinza. E veio aí o maior desafio de todos. Fazer com a cor que vocês mais me pediram, o preto. E o pedido de vocês é uma ordem. Essa vai ser a página de hoje. Pra proteger, eu coloquei até uma folha sulfite a mais depois do plastiquinho. Pra essa pintura de hoje, eu vou usar 3 cores. 2 tons de cinza bem escuros e o preto. A minha ideia era passar em tudo, direto. Bem assim como vocês estão vendo. Depois, com um cinza um pouco mais escuro, eu venho fazendo detalhes. Pra dar mais contraste entre os objetos ali, pra não ficar tudo tão perdido. Olha, eu acho que essa cor foi a mais pedida desde o primeiro episódio dessa saga. Então, já deixa o like e me segue pra não perder os próximos, viu? Por favor. Eu achava que eu ia estragar esse desenho. Vocês não têm noção. Eu estava com medo, porque é uma cor muito escura que praticamente não tem como reverter. Fui passando esse cinza em alguns dos elementos e vim finalmente com o preto, dando mais destaque ainda nesses elementos que eu pintei um pouco mais escuro. Mas eu tava achando que não tava tão preto assim, então decidi pintar a parede toda de preto. E aí veio o pulo do gato que eu queria fazer, que eu achava que eu ia estragar esse desenho. Contornar tudo com a caneta branca, meu povo. Juro, eu passei muitas horas fazendo esse contorno. E simplesmente tivemos esse resultado. Eu quero aplausos. Eu super amei. Eu não tava com tanta fé não nesse desenho, mas eu me surpreendi num nível que vocês não têm ideia. Olha que lindo que ficou. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Nós já temos rosa, azul, amarelo, roxo, verde, temos vermelho, laranja, ciano, marrom, cinza e o último, que foi o preto, que eu achei que ficou divônico. Teve gente que não gostou, mas tudo bem. E pra página de hoje, vocês escolheram uma cor que eu acho que não vai ficar muito bom não, que foi a cor vinho. Mas o pedido de vocês é uma ordem. Peguei todos os meus marcadores vinho, que inclusive não são muitos,
eventos, até peguei o kit da Touch e comecei pintando os tapetes de yoga. E eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês, gente. Dia 9 e dia 10 de maio, sim, essa sexta e esse sábado, teremos um evento de Bobbie Goods. Pra quem é de São Paulo, o evento vai ser lá no Eleve Shop Brás. E vai ser um evento pra gente pintar Bobbie Goods juntinhos. Vou deixar algumas informações na legenda, mas eu já deixo esse convite porque eu quero muito conhecer cada um de vocês. Vamos voltar pro desenho? Vocês viram que eu fui intercalando ali com alguns tons mais claros, mais quentes, mais frios, que é pro nosso desenho não ficar tão pesado. E eu aprendi esse efeito de arbusto que fica tão lindo, eu fiz em tudo e eu amei, fiquei apaixonada. Agora pro céu, eu decidi pintar de lápis de cor. Primeira vez que eu vou usar lápis de cor no Bobbie Goods, hein? Que é de novo pra não pesar tanto assim. E eu também sentia que esse cachorrinho precisava de um toque um pouco mais avermelhado. Vim com o meu kit de canetas acrílicas pra dar esse toque na grama. E com a caneta branca eu vim fazendo uma separação entre os personagens também, um leve tracinho. Finalizei com os últimos detalhes e esse foi o resultado. Retiro o que eu disse lá no começo do vídeo, eu achei que esse ficou um dos mais lindos até agora. Gente, vocês têm bom gosto mesmo, hein? E aí, o que vocês acharam dessa pintura? Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Já fiz rosa, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho, laranja, ciano, marrom, cinza, preto e o último que foi vinho e vocês amaram. Agora, uma cor que eu tava muito curiosa e ansiosa pra ver como que ia ficar era o branco, como vocês pediram nos comentários. Então, bora ver como vai ficar, né? Vocês me deram a sugestão de usar marcadores cinzas bem clarinhos, então eu fui começando com um bem claro pra fazer somente sombras, como se os bichinhos fossem brancos mesmo. E ainda com a caneta blender eu vim dando uma esfumada e eu esqueci de novo o plastiquinho atrás da folha. Mas tudo bem, vida que segue. Segui com essa mesma técnica, com esse mesmo tom em todos os elementos. Gente, trago novidades. Nos últimos dias nós tivemos evento de Bobbie Goods que bombou. E agora, pra fechar com chave de ouro, eu vou fazer mais um dia de evento. Vai ser agora dia 17, também da Eleve Shop Brás. Todas as informações vão estar na legenda, tá bom? Voltando pra pintura, eu decidi vir com um cinza um pouco mais escuro pra dar mais contraste entre esses elementos. E uma ideia que eu tive era usar a caneta branca pra contornar tudo. Tipo quando a gente fez no preto. Mas aqui eu vou passar a caneta e dar leves batidinhas pra ele não ficar tão marcado. Pro traço preto não desaparecer totalmente. E pra gente conseguir distinguir também o que é cada coisa ali no final do desenho. E o resultado ficou simplesmente assim. Ficou parecendo uma cidade fantasma. Algumas partes ficaram um pouquinho mais escuras, outras mais claras. Mas até que eu gostei bastante, viu? Achei essa técnica bem diferente. Mais uma página concluída com sucesso. O que vocês acharam? Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Fizemos rosa, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho, laranja, ciano, marrom, cinza, preto, vinho e o último que foi o branco. Agora, pro desenho de hoje, eu selecionei uma cor que vocês escolheram muito nos comentários, o bege. E como vocês sabem, o pedido de vocês é uma ordem. Selecionei todos os marcadores bege e comecei pintando essa cachorrinha. Comecei com um tom nem tão escuro, nem tão claro, porque assim eu gosto de ir vendo onde que eu poderia colocar o tom mais escuro, o tom mais claro. Aqui eu já tava planejando em colocar o tom mais claro no mar. E os mais escuros nos barquinhos deles. O mais escuro é bege, viu, gente? Não é marrom, eu juro pra vocês. Gente, sabe de uma coisa? Eu estou concorrendo ao prêmio iBest, vocês sabiam? O resultado sai só em julho, mas eu tenho que correr pra entrar no top 20. E pra me ajudar, vota no link da minha bio, eu vou deixar ele nos comentários também. Vamos me ajudar porque ainda dá tempo. Os marcadores bege do meu kit estão falhando porque eu já usei muito eles. Pois é, triste. Nas gaivotas eu coloquei alguns tons diferentes, pra elas não ficarem todas iguaizinhas. E com esse meu kit de marcadores acrílicos eu vim fazendo alguns detalhes com um bege. E chegou minha hora preferida, os detalhes com a caneta branca. Finalizei com os últimos detalhes e esse foi o resultado. Esse desenho ficou uma fofura, fala sério. Eu contornei os traços pretos do mar com a caneta branca e ficou super delicado. Eu amo a cor bege e esse desenho ficou perfeito. Pronto, mais uma página concluída com sucesso. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Já fiz rosa, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho, laranja, ciano, marrom, cinza, preto, vinho, branco e o último que foi o bege, que ficou uma gracinha. E pro desenho de hoje eu vou colorir com a cor que vocês pediram num nível absurdo nos comentários, que é a cor dourada, né? Bora fazer isso logo? Fui selecionar uns tons específicos de amarelo e também peguei alguns materiais no dourado mesmo que eu tinha. Mas eu estive pensando aqui, eu ia fazer primeiro o efeito dourado, que é um efeito que dá pra você fazer nos seus Bobbie Goods, intercalando alguns tons de amarelo e fazendo como se fosse um degradê. Primeiro venho com o amarelo ocre, depois o mostarda e pra mesclar tudo venho com clarinho. E uma pausa pra essa tragédia que eu fiz. Esqueci de proteger a folha, mas agora tá tudo bem. Fui fazendo esse efeito em todos os objetos primeiro. Só que eu tava com medo desse efeito pesar muito no desenho. Mas eu fui fazendo ali na fé, só nos objetos, depois eu fui pro fundo. Aí quando eu testei no gatinho eu falei, não sei não. Porque o meu maior medo era testar nos personagens e ficar horrível. Mas aí eu pensei, e se esse cenário fosse tipo um cenário de várias esculturas de ouro? Foi aí que eu comecei a pintar literalmente
tudo. Assim ficou o cenário, agora bora pra esses bichinhos, né? Eu fui intercalando em tons frios e quentes do amarelo. Sim, isso existe, por mais que o amarelo seja uma cor quente já. E finalizei com a caneta branca pra dar aquele efeito de estátuas de ouro mesmo. E olhem esse resultado. Eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários, viu? Porque deu trabalho, mas ficou super legal na minha opinião. Ah, e uma coisa que vocês comentaram no meu vídeo anterior é que eu pintei a marcação errada do checklist. Agora sim, mais uma página concluída. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Vamos às cores que já fiz. Rosa, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho, laranja, ciano, marrom, cinza, preto, vinho, bege, branco, eu pulei. E o último que foi esse dourado. E por conta dele, vocês me pediram muito pra fazer a cor prata. Então bora que eu tenho certeza que vai ser sucesso. O desenho de hoje foi altamente danificado pelo desenho anterior, porque eu esqueci de proteger. Então a gente vai ter uma missão de cobrir isso. Eu selecionei alguns tons de cinza, tons mais escuros, tons médios e tons bem clarinhos pra fazer aquele degradê. E se eu não protejo a folha, não sou eu, né? Pra dar uma amenizada nesse amarelo, eu vou usar uma caneta blender. Pra quem não sabe, essas canetas vêm nos kits. Essa caneta vem sem cor e eu venho espalhando ela, porque a minha ideia é só amenizar esse amarelo, porque tirar ele todo não é possível. Dá pra ver ali que alguns cantinhos ficaram mais clarinhos e o pigmento se espalhou bem, pra que eu pudesse ir trabalhando nisso e cobrir por completo. Em algumas partes do desenho, eu usei cinzas mais quentes e mais frios. Isso existe também. E eu acho que dá uma quebrada pra não ficar todo tão igual, sabe? Essa fogueirinha ficou muito bonitinha, olhem só. Cenário pronto, agora bora pintar os bichinhos. Nos bichinhos foi onde mais manchou. Olha, deu um trabalhinho, mas eu acho que cobriu bastante. Venho com caneta branca fazendo aqueles detalhes igual do desenho passado, como se fossem estátuas de prata. E o nosso desenho ficou assim. Olha só, gente, eu adorei como ficou. E se der pra ver alguma manchinha amarela, finjam que vocês não viram nada, tá? Eu adorei os detalhes, mas eu quero saber também a opinião de vocês nos comentários, viu? Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Temos rosa, azul, amarelo, roxo, verde, temos o vermelho, o laranja, ciano, marrom, temos cinza, preto, vinho, tem branco, tem bege, dourado, prata, que foi o último. E por conta do sucesso do prata e do dourado, eu vou fazer agora o bronze, como vocês me pediram. E o pedido de vocês é uma ordem. Já dá um like nesse vídeo, porque esse tom foi o tom mais difícil de eu chegar. Eu estudei bastante antes e finalmente encontrei a combinação de cores que eu achei que fica legal. Comecei com um salmão, depois fui escurecendo com um tom mais amarelado, depois um tom mais terracota e um último tom um pouco mais escuro. Eu sempre começo com o tom mais escuro pra depois ir fazendo o meio mais claro, mas aqui eu inverti a ordem, mas depois eu vi que não ia dar diferença, então eu fui fazendo do jeito que eu sou acostumada. E essa técnica é puro degradê. Se vocês quiserem que eu ensine, comenta aqui também. Quando eu quero um tom mais escuro de bronze, eu escureço bastante as extremidades. Eu jogo cada vez mais um tom bem escuro pra parecer um tom de bronze mais escuro ainda. Por exemplo, aqui no céu eu quis dar um contraste maior, pra não ficar tudo igual. E assim ficou o nosso cenário. Agora bora colorir esses personagens. Eu usei também um tom amarelado no bronze, porque eu sinto que ele tem um fundo dourado. E eu não queria falar nada não, mas eu acho que deu super diferença. Venho com a caneta branca pros detalhes e esse aqui foi o resultado. Gente, eu amei! Eu tô adorando as ideias malucas de vocês, porque sempre no final fica maravilhoso. E nós temos mais 3 páginas. Essas duas e essa última eu vou reservar pra uma ideia de vocês que eu achei muito legal. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Eu já fiz uma infinidade de cores, como vocês podem ver aí que eu não consigo nem falar mais. E o último desenho que eu fiz foi na cor bronze. Olha como ficou super legal. E pro desenho de hoje eu vou fazer com a cor que vocês escolheram muito nos comentários, o lilás. Então, bora nessa. Aposentei o meu plástico finalmente pra esse que é mais bonito. Esse desenho eu selecionei alguns tons de lilás. Tons mais claros e tons médios, porque o tom mais escuro já ia aparecer muito o roxo. E a gente já tem uma página roxa. E também eu fui intercalando entre tons mais frios e mais quentes. Isso me ajudou bastante. Mas nesse desenho tudo vai ficar bem clarinho, super pastel, bem fofinho. Fui usando cores alternadas nas telhas. E eu sempre tomando cuidado pra não parecer tanto desenho roxo. Na cortina eu quis fazer uma estampa de florzinha. E eu fiz também a textura de madeira na casa. Com o lilás bem clarinho, eu pintei o tronco da árvore. Depois eu testei esse tom de roxo aí, mas eu não curti e fiz um degradê com esse tom mais fechado. Depois pro fundo, eu usei só tons mais fechados mesmo, pra deixar o desenho mais suave e não pesar tanto, sabe? Esse desenho merece um degradê no céu, então eu fiz. E chegou a melhor parte, os detalhes com a caneta branca. Olha que bonitinho que ficou esse telhado. E esse aqui foi o resultado.
Eu achei que ficou uma gracinha. Acho que dá pra ver bem, né, a diferença entre os tons mais frios e mais quentes. Agora tá na mão de vocês. Eu preciso saber qual é a última cor que vocês vão escolher pra esse desenho, porque esse último eu já tenho uma técnica que eu quero fazer. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Nós já temos rosa, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho, laranja, ciano, marrom, cinza, preto, vinho, branco, bege, dourado, prata, bronze e o último que foi o lilás. Gente, até perdi o fôlego. E pra página de hoje, vocês me pediram a cor diamante? Quê? Eu fiz uma pesquisa no Google, no TikTok também pra ver o que era isso e eu não achei nada, então eu concluí que não é uma cor. Sinto muito, gente. Mas hoje a gente vai fazer o salmão, que sim, é uma cor. Peguei os meus marcadores nesse tom de salmão, ou coral, como muitos chamam, né? E comecei com um tom mais clarinho na cachorrinha que tá dormindo. Olha, esse desenho é um dos mais fofos que eu acho. E no final ele ficou super pastelzinho, vocês vão ver que lindo que ficou. Nesse livro tem 2 cenas dela do quarto e todas essas 2 cenas eu incluí várias estampas nesse edredom dela, no travesseiro também. Eu acho a coisa mais bonitinha. E esse daqui é o penúltimo desenho, vai. Eu tô super ansiosa pra fazer o último. Eu conto no final pra vocês. Aqui eu fui intercalando também com alguns tons mais escuros, que já se aproximam mais do laranja. Mas a gente fica naquele impasse, né? Não posso fazer tão laranja pra não ficar laranja, porque a gente já tem a cor laranja. Vocês entenderam? É isso aí, gente. Fiz um degradê ali no céu que ficou super delicadinho. E olha quem voltou, esse meu kit de canetas acrílicas eu usei pra cobrir essa mancha que tava. Agora, com a caneta branca, eu venho incluindo os meus detalhes em branco, que eu amo. E esse daqui foi o resultado. Gente, olha que pitiquinho que ficou esse. Meu Deus, eu tô apaixonada. Eu achei que ficou super delicadinho. Eu amei essa página. Chegou o grande dia. Bora pintar Bobbie Goods com todas as cores. E fica até o final, porque eu tenho uma notícia muito importante. Nós já fizemos todas essas infinidades de cores que eu não consigo nem falar mais no vídeo. E a nossa última cor feita foi esse salmão, que ficou uma graça. E pra esse último desenho, vocês pediram e chegou o momento do arco-íris. Finalmente, vamos fazer isso com todas as cores. No total, de todas as cores que eu utilizei, foram 19. E aqui eu juntei todas e vou fazer elas numa sequência que eu acho que vai ornar mais. Aqui eu fiz essa marcação com um lápis pra vocês verem como vai ficar. E eu comecei com o vinho. E sempre no mesmo esquema de pintar com uma única cor só, né? Vou pintando cada elemento com os seus devidos tons, mais quentes, mais frios, mais escuros e mais claros. Aqui eu fiz o vermelho, depois o laranja. E eu trago uma novidade muito importante pra você que gosta dos meus vídeos e quer pintar assim como eu. Vem aí o nosso workshop online, um lugar onde você vai aprender todas as técnicas pra pintar os seus livros de colorir. E sim, eu que vou dar essas aulas pra vocês. Mas eu ainda não lancei ele e vai começar o pré-lançamento. Mas pra isso, você tem que entrar no grupo do WhatsApp que eu criei. O link vai estar na bio do meu perfil. Mas se você não conseguir entrar, comenta aí, eu quero que eu te envie o link. Eu já quero ver todo mundo fazendo parte desse workshop, hein? Voltando ao desenho, eu fiz então o amarelo, depois o dourado, depois o verde, ciano e agora o azul. Até aqui eu segui fielmente as cores do arco-íris mesmo. Vim aqui com o roxo, depois com o lilás, depois com o rosa. Fielmente, acho que é uma palavra muito forte, porque eu coloquei ali do nada um dourado, e não tem dourado no arco-íris. Depois, eu vim adicionando outros tons que não tem no arco-íris, assim, real, né? Mas tem no nosso livro que a gente pintou, então a gente não poderia deixar de fora, como, por exemplo, o bege, o marrom, o branco. De novo, eu fiz aquele efeito de cinza e depois passei a caneta branca por cima. E depois, eu vim também com o prata. Em seguida, eu também vim fazendo a cor cinza, que ali parece bastante o prata, né? Depois do cinza eu fiz o que é um dos meus favoritos, o preto, que tem todos esses detalhes de contorno em branco. E nesse último espaço que sobrou eu vim ali com o bronze. Eu acho que super ornou no final, vocês vão ver. E agora com a caneta branca eu vim dar um toque super especial que, gente, ficou maravilhoso. Fazendo o efeito de glitter e assim ficou... Mentira, que eu não vou mostrar o resultado agora. Vai ver essa página sim, que eu prometi pra vocês que ia ter um bônus com essa página. Essa página é uma página de teste que a autora criou pra gente testar nossas canetas. Eu nem usei elas, então eu vou fazer também no efeito de arco-íris. Mas assim, eu pintei ela de forma mais simplificada. Cada quadrinho eu pintei das cores que eu mais gostei dessa série toda. Vinho, vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo e lilás também. Esse quadrinho eu fiz de rosa, que eu achei uma fofura, foi o meu preferido. Depois eu fiz o marrom, sim, foi um dos meus preferidos dessa saga. Eu amo marrom. E por último, o dourado, que fez muito sucesso e eu também super amei. Pra dar um tchan nesse desenho, eu pintei o fundo de preto. E agora, esse foi o resultado da primeira página do nosso portal de arco-íris. Olha que coisa mais linda que ficou, todas as cores juntas. Eu estou apaixonada. Vocês sempre têm as melhores ideias. E esse aqui foi o resultado da outra página. Ficou mais simples, mas eu também achei que ficou uma gracinha. Super coloridinha com esse fundo preto, deu um tchan, né? E agora sim a nossa série se encerra por aqui. Beijos e até a próxima!
Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Mentira, essa série acabou. E agora eu vou fazer um tour pelo livro. Mas antes, quero falar pra vocês que eu lancei o meu curso de colorir. Ele se chama Entre Linhas e Cores e tem vários módulos com aulas muito interativas. E nós já temos mais de 200 alunos. Link tá na minha bio ou comenta curso que eu te envio no privado. Vamos começar esse tour pela primeira página, que é uma das minhas favoritas. O rosa foi a primeiríssima, eu ainda tava bem morna assim nas ideias, mas saiu uma coisa muito linda. Aí depois foi melhorando. O azul, eu tive várias ideias de estampas, até no móvel eu coloquei, ficou uma graça. Essa com certeza tá lá no começo do meu ranking. Esses detalhes da página amarela, gente, eu amei esse tênisinho dela, ficou muito lindo. Já a página roxa também, vocês amaram, e eu também, esse corte da grama ficou muito bonito. Eu gosto muito da página verde também, principalmente dessa motinho que eu fiz. Mas essa vermelha tem o meu coração. E lembram que eu não dei nada pra ela? Ela ficou muito linda no final. Laranja também é minha cor preferida e eu amo essa página de coração. Essa daqui também é queridinho por muitos de vocês, a Ciano. E agora tem uma que eu amo. Essa marrom ficou com cada detalhe. Gente, aqui eu me superei. A página cinza não tenho muito a declarar. Eu não odeio, mas também não amo. Agora aqui tem uma que eu amo. Essa página preta. Ela dividiu muitas opiniões, mas eu amei. Igual a página vinho, que também tá cheia de detalhes maravilhosos. Eu amei essa. Outra que dividiu muitas opiniões foi a página branca. Muita gente reclamou que eu usei o cinza, mas gente, se eu não usasse não ia sair nada. A página bege eu acho uma graça. Super fofinha, mas eu também não amo de paixão não. Agora, essa daí, eu não preciso nem falar nada, né? Que foi um sucesso, assim como a prata e assim como a bronze, que vocês me deram essa ideia e todas saíram muito bem. Aqui, chegando no final, temos essa página lilás que ficou super fofinha e outra super fofa foi essa em salmão. Eu amei as estampas que eu coloquei no edredom e essa última pra fechar com chave de ouro, a página arco-íris. E vocês podem ver que cada cor tem a sua sombra, seus detalhes. Por último, a página bônus, que ficou também toda colorida, simples, mas eu amei. Foi difícil escolher uma favorita. Deixa aí nos comentários a sua.